Olá pessoal, faz alguns dias, algumas semanas na verdade, e eu fiz um vídeo comentando sobre essa aqui, a charada do bêbado. Tem bastante dela por aí na internet, se procurar no Google tem muitas páginas que se propõem a responder. Cada um faz a sua interpretação para dar a resposta que acredita ser a certa, né? E na oportunidade eu até falei que eu na verdade eu não dei uma resposta e fiz uma variação dessa pergunta, né? Como é que eu fiz? Essa charada aqui, ó. Um bêbado disse: se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta. Ou sexta-feira, existem as variações do texto. Em que dia da semana o bêbado falou isso? Vamos dar uma olhada lá no. Aqui no. Se você procurar no Google, vai encontrar uma infinidade, vídeos, páginas. Tem várias aqui até. E todas elas aqui se propõem a responder e tal. E por aí vai. Algumas trazem várias respostas, várias interpretações, mais de uma interpretação, outras uma só. Tá? E eu comentei, vou fazer uma variação dessa pergunta para complicar um pouquinho mais, para fazer a charada do mais bêbado ainda. Primeiro, eu coloquei que essa pergunta aqui, essa frase aqui, equivale a essa aqui de baixo. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta. Que dia é hoje? É só questão de simplificar. E aí eu inventei uma nova pergunta, que seria para, aí sim, para complicar um pouquinho mais. Primeiro complica, simplifica, depois complica. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta, tá igual. Logo, se amanhã fosse ontem, que dia seria hoje? Eu não vou responder isso aqui ainda hoje. Vou fazer ainda mais um pouco de suspense e vou analisar um pouco a charada original. Que a charada original, ela na verdade você pode chegar a duas respostas. Assim, olhando rapidamente, você tem duas opções e as pessoas ficam, não, é uma, é outra, como é que pode ter duas respostas? Algumas aceitam as duas respostas e outros defendem ferreamente uma delas só. Por exemplo, se eu disser, digamos que hoje seja uma quarta, na verdade. Hoje é quarta. Aí eu posso trocar o amanhã por quinta. O amanhã de quarta é quinta. Então, se ontem fosse quinta, hoje seria sexta. Isso está certo. Agora, digamos que hoje seja domingo, na verdade. Esse hoje aqui é domingo. Mas agora eu vou trocar o ontem. O ontem de domingo é quem? Sábado. Se sábado fosse amanhã, hoje seria sexta. Também está certo. Aí algumas pessoas dizem que uma interpretação não vale, outra vale, não sei o que, não sei o que lá. A minha ideia é a seguinte: eu vou refutar cada um desses argumentos que defende apenas uma das respostas. Eu quero ver, nós vamos analisar aqui, vamos fazer isso juntos, para ver se um argumento que é usado para defender a quarta-feira como resposta não serve também para domingo. E vice-versa, um argumento que é usado para domingo se não serve para quarta. Antes disso, e é o que a gente vai fazer hoje, vamos fazer uma análise dessa frase. Tá? Eu vou fazer uma espécie de uma análise sintática, a gente aprendeu isso no colégio, já faz bastante tempo, a maioria já esqueceu. Alguns que estão estudando vão lembrar com mais facilidade. Mas vamos ver aqui de uma forma o mais fácil possível, procurar não entrar muito naqueles termos técnicos da gramática que só complicam a gente, mas eu vou ter que citar alguns deles. E a gente vai relembrando um pouquinho dessas coisas. Para quem já se esqueceu, para quem não sabe, vai aprendendo, a gente vai aprendendo junto, vai relembrando junto. E quem está com isso aí na cabeça, está estudando isso para fazer um concurso, ou é um jovem, um adolescente novo, está aí no ensino fundamental nos últimos anos e está aprendendo isso aí ali no dia a dia, está com isso aí na cabeça, vai reforçando um pouquinho,
dá os pitacos aí pra gente, se a gente falar besteira, se eu falar besteira. Então vamos lá, vamos entender essa frase aqui. Principalmente, vamos aqui na versão simplificada. Vamos tirar aqui as respostas, supostas respostas, e vamos deixar aqui só a versão simplificada. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta. A pergunta, por enquanto, a gente não precisa dela. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que essa frase ela está numa ordem um pouco deslocada. E é por isso que tem aquela vírgula ali. A ordem direta dessa frase seria: hoje seria sexta, se ontem fosse amanhã. E nós temos aqui, vamos relembrar agora um pouquinho, isso aqui é um período composto e é composto por subordinação. Por que é composto por subordinação? Aqui eu tenho um verbo, tá? Hoje seria sexta. Você vê que está faltando alguma coisa. E se eu colocasse também o somente se ontem fosse amanhã, também está incompleto. Por isso que é chamado de período composto por subordinação, porque tem dois verbos, ou seja, aqui tem um verbo, aqui tem outro, então são duas orações e elas dependem entre si uma da outra. Sendo que a oração principal é essa primeira aqui, que faz a afirmação com base numa condição. Por isso que ela é incompleta, ela depende da condição. Tá? E a outra vem a complementar. A gente precisa se focar principalmente nessa segunda oração, que é a oração que vem complementar a primeira. Tá? Ela é chamada de oração subordinada adverbial condicional. A gente não precisa decorar isso aí, mas vamos entender o que é isso aí. Tá? Ela basicamente ela estabelece uma condição para a outra oração. Tá? E ela começa aqui, vamos agora analisar cada uma dessas palavras. Se. Tá? O se é uma conjunção subordinativa condicional, ou seja, ela vai ligar uma oração a outra. Basicamente é isso que ela faz. Né? Ela está aqui no meio ligando uma outra. Ela faz parte da segunda, mas é porque ela faz a interligação dessa segunda com a primeira. Tá? E de que forma? Estabelecendo uma condição. Tá? Agora vamos ao ontem, e tudo que eu disser em relação a ontem é válido para amanhã. Tá? Ontem, se a gente olhar lá no dicionário, vamos aproveitar e dar uma olhadinha no dicionário, a gente vai ver que ontem principalmente é um advérbio. Porém, também ele é um substantivo. A palavra ontem representa também um substantivo. Se é um substantivo, ele pode receber o quê? Um adjetivo. Ok? Um adjetivo é uma qualidade do substantivo. Tá? Então, o que vale para ontem vale também para amanhã. Toda a carga principal dessa oração aqui cai no fosse, que basicamente é o verbo ser no pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas o que é isso? Pretérito imperfeito do subjuntivo? Então vamos lá. Subjuntivo é aquele modo verbal, é aquela forma da gente expressar o verbo, da gente conjugar o verbo, que não indica uma ação direta, mas ela indica o quê? Uma dúvida, uma possibilidade, um desejo, uma ação irreal, uma hipótese, uma condição, certo? E esse tempo verbal, pretérito imperfeito, refere-se à possibilidade de ter ou não ocorrido. Parece meio vago, né? Mas vamos entender isso aí. O tempo verbal, pretérito imperfeito do subjuntivo, sem estabelecer uma condição, tá? Ele representa um passado posterior ao outro. Eu vou colocar aqui uma frase que eu peguei
que representa bem isso. Eu acreditava que chegássemos cedo. O que acontece? Você saiu para o trabalho, olhou para o horário assim, dá tempo de chegar tranquilamente, está indo lá com o seu carro, de repente tem um engarrafamento no meio da rua, por causa de um acidente, e aí aquilo ali te atrasou e você chegou atrasado. Aí você teve que explicar para o seu chefe. Eu acreditava que chegássemos cedo. Você, de repente, deu carona para o seu colega de trabalho, por isso que está aqui no plural, né? Eu acreditava que chegássemos cedo, mas infelizmente não deu porque houve outros fatores. Ou seja, antes de chegar, a pessoa acreditava que ia chegar cedo. Então, por isso que é um passado posterior ao outro, certo? Esse chegássemos aqui, ele está depois disso aqui. Primeiro ele acreditou que ia chegar. E no final das contas, de repente nem chegou. Tá? Agora, quando o verbo no pretérito do imperfeito do subjuntivo representa uma condicional, que é esse caso aqui, ele pode... Não existe a relação temporal. Ele pode ser no passado, no presente ou no futuro. Tá? Isso aqui é importante para o entendimento dessa frase, para a gente estabelecer como é que ela pode ser interpretada. Tá? Ele é diferente do futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo, a condição ou o desejo só pode ser expressada ou ser avaliada no futuro, em relação a um tempo ainda posterior. Aqui eu tenho, por exemplo, uma outra frase para tentar elucidar isso aqui. Ó. Vamos lá. Se amanhã for dia 31, depois de amanhã será outro mês. Esse verbo aqui está no futuro do subjuntivo. Certo? Então, ele é um tempo, tá? E tem um tempo ainda mais futuro. É o futuro do futuro. É essa a relação que tem. Eu não poderia dizer se ontem for dia 31. Aí estaria errado. Tá? E existe também, que também é diferente do pretérito imperfeito do subjuntivo, existe também o tempo composto pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Nesse caso, eu vou usar um verbo composto, que vai ser com o verbo ter ou haver. No lugar de fosse, eu colocaria tivesse sido ou houvesse sido. Por exemplo, se ontem houvesse sido amanhã, se ontem tivesse sido amanhã, aí seria o pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Nesse caso, uma situação expressa o passado anterior ao outro passado. É como se fosse o pretérito do pretérito. Mais uma frase para exemplificar aqui. Ainda que tivesse terminado a tempo o jogo, a cesta valeu porque a bola já estava no ar. É aquele jogo de basquete. O rapaz tá vendo lá que o cronômetro vai zerar e tacou a bola. Aí logo depois que ele tacou a bola, aí a bola viajou, entrou na cesta. A cesta valeu. Certo? Ainda que tivesse terminado, esse aqui está no pretérito mais que perfeito, um tempo composto. Tem o verbo ter e o verbo modificando aqui o verbo terminar. Tá? Esse tempo aqui está antes desse aqui, porque primeiro terminou o tempo do jogo, depois veio a sexta, que foi válida. Tá? Isso aí é o uso do tempo verbal sem estabelecer uma condição. Mas quando estabelece uma condição, aí ela leva essa condição para o passado obrigatoriamente. Se ontem tivesse sido dia 1º, anteontem teria sido do dia outro mês. Eu já não poderia usar o amanhã aí. Se amanhã tivesse sido, certo? Então fica sem sentido. Tá? Por que eu estou fazendo todas essas comparações? Para deixar bem claro que quando eu uso o verbo no tempo pretérito imperfeito, aliás, talvez seja por isso que tem esse nome imperfeito, se ontem fosse amanhã, nesse caso aqui, como eu tenho duas palavras com funções sintáticas equivalentes, a inversão é totalmente válida. Ou seja, se eu disser se ontem fosse amanhã,
eu posso fazer equivalência com se amanhã fosse ontem. Então a interpretação de trás para frente ou de frente para trás, tanto faz. Tá? Aí a pessoa pode até falar assim, mas não faz sentido eu qualificar o amanhã com ontem. Eu estou, na verdade, qualificando ontem com amanhã, porque isso aqui, na verdade, é o caso de dois advérbios. Um está no lugar de um sujeito, o outro está no lugar de uma qualidade, de um predicativo, de um adjetivo. Tá? Eu estou dizendo que ontem poderia ter sido amanhã. Tá? Ou seja, isso aqui seria o sujeito, o substantivo, e esse aqui o adjetivo. Mas pode ser o contrário também. Né? É muito diferente de se eu disser, se eu colocar um substantivo de verdade ou um adjetivo de verdade. Por exemplo, se o homem fosse bonito, vou botar reticências aqui, porque essa frase aqui levaria a uma subordinação. Se o homem fosse bonito, aqui eu sei quem é substantivo, eu sei quem é adjetivo. Eu jamais vou qualificar bonito com homem. Tá? Só que vocês sabem que em português, a nossa gloriosa língua, cheia de regra, cheia de complicações, porém cheia de flexibilidade, eu poderia dizer, se bonito fosse o homem, estaria válido, estaria compreensível. Muito embora essa não seja a ordem natural da frase. Tá? E essa questão da frase desconstruída, fora da ordem, é uma constante. Nós vemos isso, por exemplo, aqui na interpretação do hino, aula que acho que todo mundo já teve ou não teve, poderia ter, que cai sempre em prova. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Isso aqui é um site qualquer que traz essa interpretação. E quem é o sujeito? Muitos vê o ouviram aqui já pensa assim, não, sujeito indeterminado, sujeito oculto e tal, não sei o quê. Não, mas o sujeito é as margens plácidas do Ipiranga. Porque essa frase aqui, na verdade, essa frase aqui, ela escrita na ordem direta seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o quê? Brado retumbante. E de quem é esse brado retumbante? De um povo heróico. Que é exatamente o que está falando aqui nesse site aqui que faz essa análise dessa frase. Tá? Sujeito, às margens plácidas do Ipiranga. O predicado verbal, ouviram de um povo heróico o brado retumbante. Ou o brado retumbante de um povo heróico. Então, nós temos que colocar isso em mente antes de tentar analisar as respostas para a nossa charada do bêbado, que ela pode ser interpretada de um lado ou de outro. Esse exemplo aqui, tá? Se ontem fosse amanhã, gera essa confusão toda, é bem parecido com a frase que inventei aqui, que é mais uma charadinha para vocês pensarem e responderem. Se gato fosse cachorro, meu animal de estimação latiria. Que animal de estimação eu tenho? Vamos tentar responder? Aí vocês vão decidir se eu estou querendo qualificar o gato com o cachorro ou se eu estou querendo qualificar o cachorro com o gato. Está invertida ou não está? Ou pode ser as duas opções. Talvez aqui vocês cheguem a uma resposta. No caso dos dias, é complicado, porque hoje seria sexta. Então, é a partir daí que nós vamos começar a pensar no assunto, a partir dos próximos vídeos. Tá? E pensem sempre nisso. A frase pode ser interpretada o amanhã como ontem ou ontem como amanhã. Na gramática, isso permite. É igual lá aquele mestre Yoda lá da Guerra nas Estrelas, que ele fala tudo fora de ordem por charminho dele.
De repente aqui, começa que essa frase já está fora de ordem, né? A oração principal foi colocada depois da oração subordinada. E a construção direta seria a oração principal antes da oração subordinada. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos começar a pegar respostas em que a pessoa afirma tem que ser quarta e vamos ver se ela não vale para ser domingo. Ou então que diz tem que ser domingo e vamos ver se não vale para ser quarta. Eu também tenho um argumento muito forte que eu achei muito interessante. É o melhor argumento que eu vi até hoje. Tá? Vamos ver se a gente vai poder refutar ele também. E no final das contas, a gente vai responder se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta. Logo, se amanhã fosse ontem, que diria seria hoje. Valeu, pessoal? É isso aí.